E hoje pela manhã, na verdade, eu estava ali meditando na palavra, e o Senhor me fez lembrar de algo, né? Voltado ao culto de missões. A sua verdadeira essência, o que é ser ministro do Evangelho de Cristo, o que é você levar a palavra, o que é você propagar a palavra. E infelizmente, eu não isento ninguém, até mesmo líderes, pastores, né, quem está na linha de frente, às vezes ela tem ali uma ideia equivocada do que é ser ministro. Ou até mesmo quem está sentado, olha para um ministro, seja um ministro de louvor, ou seja um ministro do Evangelho de Deus, e vê essa palavra ministro como algo que posso dizer assim, que leva ao estrelato, que leva ali, como que eu posso dizer, ao lugar mais alto. Ou então a própria palavra ministro nos demonstra algo como se fosse algo superior. E é essa palestra que eu quero trazer para vocês que vocês entendam o que é ser ministros na essência. Diga glória a Deus. Pode colocar aí por gentileza? E o tema dessa palestra, ela veio de encontro, porque me fez lembrar o evento que eu estive lá em Santa Catarina, no retiro de pastoras. E houve um dia, eu não lembro se foi no segundo dia, eu acho que foi no segundo ou foi no terceiro dia que eu estava lá. Uma bispa foi usada para falar referente a esta palavra. E é uma palavra diferente, talvez muitos aqui não tenham escutado ou não conhecem. E quando eu ouvi, eu confesso que eu não lembro mais da pregação, gente. Eu não lembro o que foi falado, eu lembro o objetivo, o foco em si. Mas o que foi falado detalhadamente na palavra, na ministração dela, eu não lembro. E hoje o Senhor, Ele me incomodou em relação a isso. E quando nós estudamos isso, né, nós entendemos o que é ser ministros de Cristo. Vou precisar que vocês abram um pouquinho, porque eu estou enxergando bem, mas não com lupa. Amém. Fala assim, missões, ministros, uperetes. Quem já ouviu essa palavra, uperetes? Ah, vocês duas não valem, vocês estavam comigo. Uperetes. Fala para quem está do seu lado, você é um ministro upereta. Que é isso, pastora? Que palavrinha difícil é essa? Pode ir para o próximo. Eu só peço para vocês aí, produção, prestar atenção, tá bom? Para vocês ir mudando quando eu pedir. Atos 26, capítulo 16, vai dizer: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aqui o próprio Jesus estava falando com Paulo. Ali Paulo, quem era Paulo? Quem sabe me dizer quem era Paulo antes de conhecer Cristo? Era Saulo. E o que ele fazia? Não, a liderança não pode falar, tem que ser lá atrás. Agora vocês falam porque a liderança falou, né? Ah, bonitinhos. Perseguia, fala, Saulo perseguia os cristãos, os evangélicos, os crentes, os discípulos. Era esse homem bonito aí. Era perseguidor de cristãos. E aí o Senhor aparece para ele e fala: olha, mas levanta-te, porque na hora que o Senhor o cegou, na hora que o Senhor deixou sem ele ver, falou: levanta-te, foi para isso, e ponha-te sobre os seus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ali Jesus estava já começando uma trajetória na vida de Paulo, pode mudar, e aí vai vir a explicação. Qual era o seu propósito? Uperetes. O que é uperetes? Uperetes é uma palavra grega que pode ser traduzida como ministro. Fala, uperetes é ministro.
com o significado de subordinação e trabalho. Nos manuais do Novo Testamento grego, o peretes é usado para designar aquele que é subordinado, que serve ou está a serviço de alguém. Outra palavra que designa o termo grego é remador. Fala, remador. Eu não sei se você já ouviu falar, né? Ou talvez você está ouvindo pela primeira vez. Mas o peretes nada mais é que homens que eram ali designados a ficarem no andar inferior do navio, remando. Eles eram designados ali a servir. Eles eram designados ali a serem subordinados, a obedecer ordens de outras pessoas. E quando nós vemos que o Senhor, quando se encontra com Paulo, ele fala, olha, eu lhe farei, irei te constituir ministro. O Senhor estava falando, olha, você será um uperete, você será um subordinado, você irá servir. Um homem que, antigamente ele fazia o quê? Ele matava pessoas, ele perseguia pessoas. E agora o Senhor lhe colocou em outra posição, posição de subordinado. Pode mudar aí para a próxima. É um termo de origem militar que servia para distinguir numa embarcação de guerra os soldados dos que ficavam no andar de baixo, remando sob o comando de um líder, ao som de um tambor. A ideia, pois, não é de alguém à frente ou acima de outros, mas ao contrário, de pessoas que fazem um trabalho invisível, no nível inferior aos demais tripulantes. Sendo Corinto uma cidade portuária, o termo era bem conhecido dos leitores originais de Paulo. Então veja que quando o Senhor aparece ali para Paulo, ele começa a mostrar para Paulo, na verdade, a sua essência do seu trabalho. Qual seria o seu trabalho? Qual seria o seu chamado? O que agora aquele homem que perseguia pessoas, ele teria que fazer? E por que o Senhor incomodou de trazer essa breve palestra que serve como introdução da palavra que será ministrada? Porque muitas vezes nós chegamos na casa de Deus e achamos que ser ministro é um andar de autoridade, de superioridade, estrelato, estrelismo. O que mais pode dizer aí? Lugar de holoforte. Mas o perete nada mais é que uma forma de distinguir, trazendo ali, né, anatologia, como que eu posso dizer? Anatologia mesmo, né? Analogia, isso, analogia. Trazendo a analogia de uma embarcação, é uma forma de distinguir os soldados, os líderes, daqueles que estão no andar inferior, aqueles que estão servindo. Veja que ali o Senhor já estava mostrando para Paulo, olha Paulo, você vai em meu nome, mas você não vai aqui, você vai aqui embaixo. Fala, servir. Muda para o próximo. Quando observamos o desenvolvimento e o crescimento espiritual de uma pessoa que chega a ministro do Evangelho, significa que ele ocupou um lugar de destaque, em outras palavras, um lugar importante. E nós temos o entendimento que ministro é alguém importante, alguém que tem uma posição de autoridade, que representa alguém. Assim como a palavra uperete também nos dá essa impressão de alguém que representa um governo. Pode ir para o próximo, por gentileza? O interessante é que o perete é o servo, ou aquele homem que era condenado a estar no porão do navio remando, que nunca era visto. Dentro da palavra servos, também a palavra diácono, que é traduzida também como ministro, escravo
ou como alguém que serve ou se apresenta voluntariamente ao serviço. E temos uma outra palavra que é doulos, é a palavra que Jesus fala: aquele que quer ser o primeiro, o líder ou o cabeça, precisa ser servo de todos. Já é diferente do diácono, que serve voluntariamente ou se apresenta voluntariamente. Enquanto doulos já é alguém que foi escravizado e não pode ser livre. Diga: Paulo foi chamado para ser o perete, escravo que não pode ser livre. Aí você fala assim: como assim? Como que Deus é tão maldoso de escravizar uma pessoa ao ponto dela não poder ser livre? Ao ponto dela não poder ali ter vida própria, opinião própria, ou até mesmo ter o poder de decisão. Mas você vai entender qual é o significado espiritual através disso. E neste momento eu já quero chamar o portador da palavra, o presbítero João. Terminou, né? Ali? Terminou ali? Só eles confirmarem, por gentileza. Pode tomar o seu lugar. Só confirma, por gentileza, se terminou. E aí, só para vocês entenderem, Jesus, com seu exemplo de servo, nos ensinou que quando aprendemos a viver dentro do seu reino, com um coração de servo para servir as pessoas, ele vai nos entregando posições de autoridade. Olha a diferença. Não sou eu que me promovo ou eu me autoelevo, mas quando eu chego a Jesus com um coração de servo, ele me coloca em posições de autoridade. Diga aleluias. Portanto, a nossa autoridade espiritual não está no quanto nos promovemos sobre as pessoas. Pelo contrário, está na nossa disposição em servir pessoas. Pois dentro do reino de Deus, o maior se torna menor. E o que serve a todos. Diga glória a Deus. Acho que agora terminou, não é isso? Ainda tem. Apóstolo Paulo foi constituído o perete. Diga ministro. Literalmente em seu significado espiritual, os peretes eram escravos condenados ao pior serviço que ele poderia exercer. Escravo condenado a passar o restante de sua vida acorrentado a um remo, algemado pelas suas mãos e seus pés. A um perete, seu destino era a morte, pois esses navios de remo eram usados para batalha e guerras. Ou ele morreria remando, ou morreria durante a batalha. Diga aleluias. Trazendo para a vida espiritual, né? Quando o Senhor chamou ali o apóstolo Paulo, e nós lemos aqui que ele foi uma pessoa chamada para ser ministro. E como nós vimos o significado do que é a essência de ser ministro, não é você ter uma posição de autoridade acima de outras pessoas, ou se achar que é melhor que outras pessoas, mas sim de servir o seu próximo, de estar com o seu coração ali disposto a servir. O que o Senhor estava falando para Paulo era o que? Olha, Paulo, você passou a sua vida toda perseguindo cristãos, perseguindo pessoas que ali procuravam em me conhecer, em conhecer a palavra de meu Pai. Mas agora eu irei lhe constituir ministro para que você aprenda como é servir. Agora você está sendo constituído ministro para que você aprenda a servir aos outros. Assim como você perseguia outras pessoas que estavam cativos, sendo escravizados por Satanás, hoje agora você se torna escravo de Cristo para fazer o Evangelho, para levar o Evangelho. E aí eu quero que você assista um vídeo, e aí nós já vamos entrar na palavra do Senhor. Pode soltar o vídeo, por gentileza, para que você entenda melhor essa analogia de uperete. Remadores do último porão.
Deixa eu compartilhar algo com você. A palavra servo na Bíblia, ela é usada para substituir a palavra escravo. Nós sabemos que isso foi feito para suavizar o impacto dessa palavra. A língua grega, ela apresenta pelo menos 3 sentidos para essa palavra. E uma delas é uperetes. Os uperetes são uma classe de escravos. Mas que classe é essa? Eles faziam parte de uma classe que havia sido condenada à morte pelo Império Romano. E a sentença para esses homens é que eles deveriam remar até que morressem. E eles viviam acorrentados nos últimos porões das embarcações romanas. Uperetes significa literalmente remadores do último porão. Não é segredo para ninguém que o Império Romano sempre se destacou com seu regime escravocrata e na forma na qual eles torturavam as pessoas. E ali, nos últimos porões das embarcações romanas, se encontrava esse grupo de escravos. Naquele lugar escuro e sujo, o calor e o mau cheiro eram insuportáveis. Um dos mais deploráveis quadros de escravidão humana no mundo. Eles eram empilhados em caixotes de madeiras uns sobre os outros. E todas as suas necessidades fisiológicas deviam ser feitas ali, porque não havia lugar para escapar. A única maneira de fugir daquela tortura era morrendo. E quando um deles já não aguentava mais e acabava morrendo, e eles morriam literalmente remando, não havia uma cerimônia fúnebre. Eles não permitiam que isso acontecesse. O corpo era simplesmente lançado nas águas do mar e o trabalho deveria continuar como se nada tivesse acontecido. As lágrimas, os gemidos e os soluços, eles eram simplesmente reprimidos. Eles viviam acorrentados, famintos, sem esperança alguma. Eles eram os responsáveis pelo ritmo das embarcações. Eles eram os motores, eram os responsáveis pelas façanhas romanas, eram heróis desconhecidos. A maioria deles não tinham sequer um nome. Eles eram os que menos comiam e os que mais trabalhavam. Não haviam aplausos, medalhas, reconhecimento, somente um remo em suas mãos. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra ministro no original é literalmente uperetes. O que o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, é que os homens nos considerem como remadores do último porão, os responsáveis pelo ritmo da embarcação do Evangelho. Mesmo que isso traga alguma perseguição, mesmo que isso traga algum desânimo, mesmo que isso traga uma sensação de destruição e de desamparo. Por isso que ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, do verso 8 ao 10, que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, o testemunho, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Que nós sejamos esses remadores que trabalham para que a embarcação do Evangelho atinja o máximo de corações. Não procure o reconhecimento, não procure os aplausos, não procure a fama, mas se de alguma forma eles vierem, apenas continue remando. Martin Luther King diz algo muito interessante: se um homem não descobriu uma causa pela qual vale a pena morrer, ele ainda não está preparado para viver. Deixa eu falar para você, não existe razão mais nobre que o Evangelho. Que nós sejamos esses remadores, dispostos a entregar as nossas vidas em prol dessa embarcação maravilhosa, que não promove morte, mas promove vida. Aplauda ao Senhor Jesus. Fala-se ministros, é servir. Fala ministro, é servir. E aí eu vou pedir para que o portador da palavra leia em 1 Coríntios, novamente, capítulo 4, versículo 1, por gentileza. Você pode abrir a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Pode ir lendo, por gentileza. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Como nós vimos aqui no vídeo, como nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, quando ele se depara ali com o seu chamado, com a missão que Jesus lhe entregou, a primeira coisa que veio na mente dele, em seu coração, foi o quê? Que os homens, as pessoas à sua volta, ao seu redor, não o enxergasse como alguém superior a eles, mas que o enxergasse como alguém que veio para servir, para suprir as necessidades daquelas pessoas.
Por que que quando nós chegamos no culto de missões, muitas vezes nós temos a visão equivocada do que é servir, do que é ser ministro do Evangelho de Cristo? Porque nós temos, infelizmente, o sofisma maligno, né, de idealizar, romantizar missões. Nós olhamos para missões e achamos lindo quem vai lá para fora, quem prega, quem fala bem, a pessoa que tem ali uma boa oratória, uma pessoa que sabe se expressar, que sabe se colocar. Achamos lindo, romantizamos. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele estava falando, olha, o nosso maior intuito, o nosso maior objetivo é que as pessoas olham para nós e possam achar em nós pessoas que irão suprir as suas necessidades. Pessoas com quem elas podem contar. Pessoas com quem elas podem olhar e falar assim, olha, ali eu terei uma palavra de bênção, ali eu terei uma palavra de ânimo, ali eu terei uma palavra de ajuda, ali eu terei uma palavra para me levantar. O apóstolo Paulo ali, quando ele escreveu a carta a igreja de Corinto, ele estava dizendo que, olha, vocês aprenderam certinho tudo que eu ensinei para vocês, mas o que eu ensinei para vocês não é para vocês se acharem superior aos demais, mas é para vocês colocarem em prática o que é servir o reino de Deus. É vocês saberem qual é o seu chamado. É você saber que servir o reino de Deus não é você estar no altar. E quando eu falo altar, é o altar que nós erguemos para nós mesmos. Não estou falando do altar de Deus, eu estou falando do altar que infelizmente nós levantamos para nós. E aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, se você entender o que é servir, o que é ser o perete, o que é ser ministro de Cristo, ao invés de você levantar um altar para si próprio, você desce no último andar, onde você se torna invisível, onde as suas obras, elas não são elogiadas, onde as suas obras não são reconhecidas, onde as suas obras não são aplaudidas, onde as suas obras não são massageadas, porque nós vemos que os peretes eram pessoas escravizadas, designadas a morrer no porão dos navios. Eles eram primeiros a morrer. Mas veja que interessante que o fato deles serem pessoas inferiores aos líderes que estavam em cima, no qual lhe davam o comando, e eles tinham que remar conforme o som que o líder acima emitia para eles embaixo. Eles tinham uma função muito importante, porque era através dos uperetes, era através daqueles ministros remadores, que muitas vezes o navio de guerra vencia. Muitas vezes era por causa daqueles remadores que o navio chegava no porto em segurança. O Senhor, Ele não nos chama para ser ministros estrelas. Ele nos chama para ser ministros que ficam no porão, remando. Um dia eu fiz aqui uma reunião com o presbitério, e eu até usei uma analogia do exército. No mundo aí fora, o exército mesmo, como que eles montam os seus guardas, como que eles montam ali as suas estratégias de guerra. Os líderes, eles ficam num determinado local e envia os seus soldados para a guerra, para a batalha. Ele é o último a ir. No mundo espiritual, como que funciona? Que é onde entra a palavra, o maior se torna menor. No mundo espiritual, os líderes que estão na linha de frente são os primeiros a morrer para o seu eu, a morrer para a sua vontade, a morrer para o seu livre-arbítrio.
a morrer para a carnalidade. Por quê? Porque é eles que estão remando. Enquanto ali tem pessoas ali, tripulantes, que estão ali no navio, só aguardando a chegada no porto, tem pessoas embaixo ali remando, remando, remando. Diga glória a Deus. Independente do que o tripulante faz, trazendo para o nosso dia de hoje, aquele que foi levantado para servir. Eu não estou falando só da liderança, mas você que é servo, se considera servo do Senhor, você foi chamado para ser ministro. O Senhor te chamou para ser ali um operete, no qual irá colocar a sua mão no remo, e independente das pessoas que te cercam, servir a Deus ou não, buscar a Deus ou não, congregar com você ou não, ter a mesma consciência, a mesma fé que você ou não, você permaneça remando. Foi isso que o Senhor, Ele estava falando com o apóstolo Paulo. Ele estava falando o quê? Olha, Paulo, eu vou te constituir ministro. E eu não vou dizer para você que ser ministro será uma tarefa fácil para a sua vida. Porque não será. Porque uma vez que alguém é liberto dos pecados lá fora, que é cativo, escravo de Satanás, e tem um encontro com Cristo, essa pessoa se torna livre. Diga livre. Mas quando ela entende para que ela foi chamada e para que ela foi liberta, ela, consequentemente, se coloca debaixo da submissão de Cristo. Ela se submete a Jesus. Ela se torna escrava de Cristo, não escravo ali no requisito ou no mérito de não ter vida própria, não é isso, mas ela entende que, como foi falado ali, aquele que ainda não entendeu qual é o seu propósito, este não está apto a viver, porque o morrer é viver para Cristo. Eu morro, eu mato a minha carne, eu mato a minha vontade, eu mato ali aquilo que tenta me afastar da vontade de Deus e me coloco cativo à obediência de Cristo. Ser ministro, ser servo, levar o ID de Deus, levar o ID de Jesus, é você se submeter. É você entender na essência que servir não é o altar. Eu posso estar com o microfone hoje, na frente deste púlpito, ministrando para vocês, mas se eu não servir a vocês da maneira que é na essência, de nada, isso tem valia. É por isso que a palavra ela vem nos dizer que muitos chegarão lá no dia, e o Senhor virará para eles e falará assim: afasta-se de mim, pois eu não te conheço. E aí a pessoa vai falar: mas Senhor, eu estava aqui, eu preguei em seu nome, eu expulsei em seu nome, eu curei em seu nome. Aí o Senhor vai falar assim: afasta-te, porque você não entendeu o que é servir. Enquanto você teve a oportunidade de servir uns aos outros, você não serviu. Pegar o microfone é fácil, cantar no púlpito é fácil, dizer que ama a Cristo é fácil, mas eu quero ver você matar você mesmo e se submeter, ser um subordinado da minha palavra. Você fazer algo, realizar algo no qual as pessoas não irão te elogiar, no qual as pessoas não irão bater no seu ombro, no qual você não será visto. O apóstolo Paulo, quando ele foi chamado, ele falou assim: olha, que as pessoas elas olhem em mim e vejam como uma pessoa inferior, que elas possam olhar para mim e não me ver como uma pessoa de autoridade, porque a posição de autoridade não sou eu que irei me promover, é Deus.
Então que elas possam olhar para mim e me ver uma pessoa inferior. Inferior não é na questão de desrespeito. Não era. Porque quando ele falava, ele tinha autoridade para falar. Mas era porque Deus via o seu coração disposto a servir e o colocava em posições de autoridade. Diga aleluias. Diga glória a Deus. E aí eu convido você ainda, em 1 Coríntios capítulo 4, só que agora a partir do verso 9, que vai dizer assim: Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos-nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Glória a Deus. Mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Então veja que aqui o apóstolo Paulo, ele estava falando ali à igreja, ao povo, que ser ministro, ser servo de Deus, era ser loucos para o mundo. Ser ministro de Cristo era ser ali considerado a escória da terra, o lixo do mundo. Olha que pesado isso. Sim ou não? E hoje nós chegamos na casa de Deus. Não queremos nos submeter. Não queremos ser subordinados. E muito menos ser considerados a escória da terra ou lixo do mundo. Muitos têm essa idealização de ser ministro, pessoas gloriosas, pessoas respeitadíssimas, pessoas que são ali, por onde passa, cuidado que vai o bispo, vai a bispa, vai o pastor, vai a pastora, ali vai o missionário, vai a missionária, que nada. A palavra nos diz que aquele que é louco, que se submete à palavra de Cristo, que serve na essência, não será considerado uma pessoa grande aos olhos do mundo, será considerado a escória, o lixo. Porque nós vamos contra a mão do mundo. Nós vamos contra a mão daquilo que o mundo nos impõe. Nós vamos contra a mão daquilo que o mundo tenta lançar. A ideologia que pregar o evangelho é só se estiver no altar, que eu por estar sentado não é obrigação, não é responsabilidade minha pregar o evangelho, levar o ID, suprir as necessidades do faminto, do oprimido, daquele que está sofrendo, padecendo lá fora. Por quê? É a obrigação de quem está no altar. Quem é servo aqui? Agora ninguém é servo? Se você não é servo, você precisa descer as águas de novo. Porque talvez você não entendeu que quando você desceu as águas, que quando você aceitou Jesus, você passou a ser servo. Deus te constituiu a ministro. Seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja no seu convívio social, seja no seu ciclo de amizades, Deus te constituiu ministro. Fala, o peretes, que estará remando, independente das pessoas que me cercam, mas continua remando, ou morre remando, ou morre lutando, não tem outra opção.
O chamado de Cristo para as nossas vidas não é retroceder, é prosseguir. Aqueles homens, quando estavam naquela embarcação de guerra, eles estavam sendo atacados por outros navios. O que tinha de opção para eles era remar. Ou eles iam morrer remando, ou eles iam morrer na batalha. Então, entre um e outro, o que eles faziam? Entre desistir, eu prefiro então remar. Porque se eu continuar remando, eu tenho a probabilidade de chegar no porto salvo, vivo. Eu não largo mão do remo. Eu não largo mão da minha família. Se você ainda não entendeu, deixa eu traduzir. O remo é a sua família, é o seu ministério, é a sua saúde, é a sua casa. É aquilo que Deus lhe prometeu e você está abrindo mão. Você desistiu de remar. Pessoal, eu vou passar um pouquinho, vocês me perdoam? Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, olha o que o Senhor vai nos dizer. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhante àquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. O Senhor estava sendo bem claro aqui para o apóstolo. Ele estava sendo bem claro aqui, olha, aquele que chega a mim sendo escravizado por Satanás, ele é liberto, ele não permanece sendo escravizado por Satanás. Mas uma vez que ele chega até mim, ele entende o seu chamado, ele entende qual é a sua posição, ele entende o que ele tem que fazer. Então agora ele não é mais escravo do mundo, mas escravo de Cristo, para fazer a obra de Cristo. Por isso que quando eu estava lendo ali a introdução à palestra, há um trecho que fala que ser operante é uma pessoa que não tem direito de escolha. É uma pessoa que já foi designada a ser escravizado. O apóstolo Paulo, ele tinha tudo para se vangloriar. Meus irmãos, ele se deparou com Jesus. A luz brilhou para ele no caminho. Foi o próprio Senhor que o levantou como ministro. Ele tinha tudo para se vangloriar. Mas creio eu, e nós podemos conjecturar, trazendo aqui, baseado nessa analogia da embarcação, eu acredito que o apóstolo Paulo, ele olhou e falou assim: longe de mim me vangloriar de mim mesmo. Eu prefiro ser considerado inferior, eu prefiro ser considerado a escória da terra, o lixo do mundo, do que me vangloriar com aquilo que Cristo tem feito em minha vida. Eu prefiro ser servo, me submeter, fazer a vontade dEle, levar o id dEle, pregar o evangelho dEle, às classes inferiores, do que me vangloriar. É por isso que a palavra, ela também vai nos falar que quando nós fazemos algo para alguém, que a nossa mão direita, ela não venha saber o que a esquerda fez, ou vice-versa. Quantos aí fora nós vemos hoje em dia, faz algo para alguém, está lá, porque eu fiz, porque eu deixei de fazer, porque isso, porque eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, meu irmão. Se submeta, seja um subordinado de Cristo. Fala para quem está do seu lado, seja um subordinado de Cristo. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele fala: olha, eu levo cativo a minha mente à obediência de Cristo. Veja que ele não colocou só o seu corpo, só o seu serviço, só o seu espírito cativo. Mas ele falou: se o meu corpo estiver fazendo e a minha mente não estiver acompanhando o que o corpo, o que o espírito está designando a fazer, uma hora eu vou falar: por que eu estou fazendo isso? Do que vale eu me esforçar para isso? Do que vale eu gastar o meu tempo pregando, evangelizando aquela pessoa que não quer saber de Cristo?
O que adianta eu servir o meu próximo se eu sirvo aqui e ele me dá um coice? O que ele fez? Além do seu corpo físico em servir os outros, o seu espírito em servir a Cristo, ele falou: a minha mente eu torno cativo à obediência de Cristo, porque é corpo, alma e espírito cativos a Cristo. E aí fica para todos, principalmente para quem serve na casa do Pai. Não adianta você servir em corpo presente, mas a sua mente está lá. Para que eu estou fazendo isso? Olha lá, o irmãozinho sai, nem arruma a cadeira, deixa um monte de copo debaixo da cadeira. Para quê, pastora? Nem me elogia, a pastora não fala nada. Toda vez que a pastora olha para mim, o pastor olha para mim, o missionário olha para mim, a líder dos obreiros olha para mim, é para chamar minha atenção. O seu corpo está servindo, mas o seu espírito e a sua mente ainda não está cativo à obediência de Cristo. E o que é pior, o seu corpo não está servindo nem a Deus. E é por isso que vem as frustrações. É por isso que muitas vezes nós nos encontramos nos nossos lares, quando levamos o evangelho para os nossos parentes, para os nossos entes queridos, e nos prostramos, nos frustramos, porque eu ainda não entendi que a semeadura, ela não depende de mim germinar. Depende de mim semear. O que vai regar, o que vai fazer crescer, desenvolver, não depende de mim. E muitos estão servindo a Deus de uma maneira equivocada, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, está servindo de maneira errada, e é por isso que você se frustra. Diga misericórdia. E para finalizarmos, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, olha o que ele vai nos dizer. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Diga aleluias. Fala, servir não é se gloriar em si mesmo, mas servir, ser ministro, o perete, é ser aprovado por Cristo. Não é você se aprovar, não é você se gloriar em você mesmo, ou se recomendar a si mesmo. Você desce no andar de baixo, faz a sua parte, e o Senhor, olhando as intenções do seu coração, Ele te recomenda a outros e te coloca em posições de autoridade. Não quer mais se frustrar na sua família quando você tenta evangelizar alguém? Então fala para quem está do seu lado: reme, não pare de remar. Reme, 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 reme. É remer. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Começa a falar com o Senhor neste momento. Começa a falar com Ele. Começa a colocar em prática isso que você acabou de aprender. Que ser ministro, seja na sua casa, seja na casa do Pai, seja ali no seu convívio social ou no seu ciclo de amizades, é você prestar serviços aos outros, é você se submeter à liderança de outros. Algo que eu aprendi e eu coloco em minha vida essa prática: não existe pastor sem pastores, não existe discípulos sem tutores. Sempre haverá um nível
nível acima do que eu estou. E aí o Senhor me fez ver algo tão lindo como uma embarcação de um navio, aonde eu pude visualizar com os olhos da fé Deus ali no controle da embarcação do navio, no andar de cima. Jesus na popa do navio, aonde representa a popa o equilíbrio do navio. E eu, o remador, que sirvo ao meu Senhor. 3, nos tornamos um. Veja que o Senhor, Ele nos chama para entrar em sua embarcação nessa noite. Embarcação no qual nós vamos entender qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, qual é o sentido de ser ministro, de servir a Cristo, de verdadeiramente levar o Evangelho de Deus a toda criatura. Não é se vangloriando em si mesmo, em suas obras, quem você é ou deixou de ser, se Deus fala diretamente com você ou se não fala, se o véu rasgou ou não rasgou. Eu represento um espírito humilde diante do meu Deus, sempre colocando a minha mente cativo à obediência de Cristo, levando o meu coração a servi-lo. Oh Pai, que o Senhor possa nos ensinar mais, Jesus, a levar o Teu Evangelho, a levar o Teu ID da maneira correta, para que quando chegar no dia, o Senhor não venha falar, afasta-se de mim, para que o Senhor não venha nos lançar fora. É por isso que diz que muitos terão surpresas lá nos céus, porque verão grandes homens, grandes mulheres, considerada aos olhos do mundo, considerada aos olhos do povo, considerado ali grande, mas que para ti não é nada, porque não colocou em prática ser ministro, não colocou em prática o servir uns aos outros, não colocou em prática o que é levar a palavra de Deus. O Senhor, Ele não está falando para nós começarmos a adotar um espírito de inferioridade, não é isso, porque isso não provém do Senhor, mas o Senhor está falando que nós devemos adotar uma postura de servos perante Ele, humildes, corações quebrantados, corações ali subordinados à sua palavra, submissos à sua palavra, submissos aos seus líderes, no qual o Senhor constituiu, para ser ali uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Apóstolo Paulo era grande aos olhos do povo, mas sabendo ele que talvez o orgulho, a soberba poderia tirar do propósito de Deus, poderia tirar do chamado de Deus, ele falou: não, longe de mim vangloriar-me, longe de mim. Que o povo nos veja como ministro de Cristo, que os povos nos veja como a escória da terra, o lixo do mundo. Longe de mim me vangloriar, longe de mim me recomendar, porque este papel pertence a Deus, dar posições de autoridade a quem Ele quiser. Se for para eu ter uma posição de autoridade, se for para eu ser reconhecido, não seja eu me recomendando, mas seja Cristo me colocando, porque eu sei que quando for Ele, eu não irei cair, eu não irei me orgulhar, eu não irei me vangloriar, eu não irei me perder no chamado, e muito menos irei desistir de remar, porque uns estão abandonando o barco, porque uns estão tirando a mão do remo,
porque eu sei o que foi que o Senhor me designou, eu sei o que o Senhor me chamou para fazer. Então, independente de ter à minha direita ou à minha esquerda pessoas que irão remar comigo, eu não vou largar o remo, eu irei remar adiante, eu irei prosseguir adiante, porque eu sei do chamado de Cristo para minha vida, eu sei do chamado que Deus fez para mim, eu sei em quem o Senhor me constituiu. Então eu morro para mim, para viver para Cristo. Prefiro morrer na embarcação remando, levando a palavra de Deus, do que ser considerado um covarde, do que ser considerado alguém no qual o Senhor não tem apraz, não tem prazer, porque a palavra dele diz que ele não tem prazer naquele que retrocede, ele não tem prazer naquele que é morno, ele não tem prazer naquele que olha para trás. Quer ser um mártir? Quer ser considerado grande? Seja o menor nessa noite. Sirva seu irmão, sirva a sua irmã, sirva o seu ministério, sirva a igreja no qual o Senhor te constituiu como ministro, no qual o Senhor te colocou como diácono, no qual o Senhor te colocou como doulos, no qual o Senhor te colocou como ministro, no qual o Senhor te colocou como membro, no qual o Senhor te chamou. Seja esse no qual irá levar o evangelho, independente das circunstâncias, independente do seu dia a dia, independente dos seus afazeres, independente das lutas, independente das dificuldades. Pega na mão do seu irmão nessa hora, para finalizarmos. E eu quero que você olhe para ele. Não é para olhar para mim não, irmão. Você vai olhar para o seu irmão. Pode pegar aí, faz uma corrente aí, ó, fechando aí, ó, fechando. Tenta fechar aí. Eu sei que uns ficarão virados de lado. Fecha aí. Vocês irão fazer um ato profético, olhando para este irmão. Amém? Como numa engrenagem. Você vai falar assim: é para você remar. Vai fazendo aí, ó, olha aqui, ó, é para você remar. Faz aí um movimento no braço do seu irmão, é para você remar. É para você remar. É para você remar. Reme, independente das ondas, independente do mar volto, independente da tempestade, independente da dificuldade, independente das lutas, independente da dúvida, independente do medo. É para fazer, irmão, faz aí com fé. Rema, 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 até chegar no alvo, que é Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glórias a ti, Senhor Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Deus. Pai amado, eu apresento aqui o teu povo, Jesus. Que essa palavra, papai amado, venha continuar queimando os seus corações. Que as ondas, o mar volto, Pai amado, o mar revolto, não venha impedir deles continuarem remando, mas que eles venham prosseguir para o alvo, até chegar em Ti, até alcançar o Senhor, que é o nosso porto seguro, que é a nossa torre forte. Papai amado, leva o Teu povo em segurança para os seus lares, livrando-os, ó Pai amado, de todo acidente, incidente, de todo homem mau, de toda bala perdida, de toda influência maligna, de toda seta inflamável do maligno. Guarde-os, ó Pai amado, debaixo da Tua palavra, Senhor, e que no decorrer desses dias, dessa semana, o Teu povo possa vivenciar as Tuas bênçãos sobre a Tua vida. E você que crê, diga glória a Deus. Faz assim, ó, vai com Deus.